Boa tarde, telespectador, 12h04. Eu vou falar alguns assuntozinhos aí, porque depois nós temos a Câmara de Vereadores para falar sobre a sessão de hoje. O Pisolato e o Batiste. Tem umas pessoas que eu até prefiro nem falar, que querem ligar os dois fatos. Não há nenhuma relação entre um e outro. Obviamente não há nenhuma relação. O Pisolato, por exemplo, ele foi julgado no Supremo Tribunal Federal, e eu estou desafiando qualquer uma a me provar o contrário, indevidamente. Ele não poderia ter sido julgado no Supremo Tribunal Federal, porque ele não tem foro privilegiado. Mas, enfim, o Batiste, sei lá se foi mesmo, ele foi julgado, foi condenado à revelia, ele não compareceu por crime de terrorismo na Itália. Pô, é muito diferente. Então, a internet é um saco de lixo, todo mundo bota o que quer lá, né? Tem coisa boa também que dá para reciclar, dá para aproveitar, mas muita coisa, quando entra no lado político partidário, a internet é realmente um lixo total e absoluto. Querem ver outra coisa? O mensalão do PSDB. Tem gente que fala no mensalão tucano. Não é tucano, é do PSDB, porque a maioria dos brasileiros não sabe o que é o tucano. Que o tucano é o pássaro, aquele que representa o PSDB. Que o Lula diz que o bico é bonito, mas é um predador, né? Mas enfim, isso é coisa da política. O PSDB usou, sim, lá em Minas Gerais, verba pública. E até hoje ninguém prova que o VisaNet, que foi usado no mensalão, e o domínio do fato, aquela coisa toda, que isso era verba pública realmente. Então, eu particularmente, que acompanhei toda a leitura do relatório do Procurador-Geral da República, o Gurgel, acusando todo o mensalão do PT, que tem do PP, do PMDB, do PTB, junta todo mundo aí, é tudo farinha no mesmo saco. Acompanhei a defesa dos advogados, acompanhei o voto de cada um dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Será que agora vai ter a mesma coisa? Não, já não vai ser a mesma coisa, porque aqueles que não têm foro privilegiado, como o Marcos Valério, que é o principal elemento ali do mensalão do PSDB, já vai começar a ser julgado na primeira instância, exatamente como manda a Constituição. Estão entendendo? É por isso que há quem diga que o STF virou uma corte política. Por causa de quê? Por causa disso. O Gilmar Mendes até hoje não explicou porque que deu 2 habeas corpus para o Daniel Dantas, etc. Aquela coisa toda. Mas, enfim, tem verba pública, sim, no mensalão do PSDB. Futebol, o Esportivo perdeu por 3-0. Cara, 3-0 para o time que não tinha ganhado de ninguém ainda, o lanterna absoluto do Campeonato Gaúcho. Com o técnico novo. Normalmente quando estreia técnico, assim, os jogadores... Né, só que, peraí, eu tenho a impressão que é o time. Não, pode botar o técnico que quiser lá, ou até o Renato, hein? Pode botar o Renato lá, que ele não vai fazer milagre com esse time como ele fez com o Grêmio, lá em 2010. Não vai. Acho que o time do Esportivo, se não contratarem alguém para reforçar isso aí, vai para o vinagre. E o detalhe, eu só imagino o dilema do Ozelame. Como contratar se ele não tem o apoio financeiro que deveria ter de Bento Gonçalves? Ozelame, que foguete tu estás na mão, hein? Mas, enfim. E o Grenal? Bom, o Grenal teve um elemento novo no Grenal. Um pênalti a favor do Grêmio não marcado. Ah, você riu também, né? Novo. Qual é o Grenal dos últimos 140 anos que não tem um erro de arbitragem contra o Grêmio? Eu queria que alguém me dissesse quando aconteceu isso. Para variar, apesar que vamos combinar, hein? O Grêmio está jogando um ovo. Tem um centroavante que não pega o Esportivo. O Barcos é reserva no Esportivo, eu não tenho dúvida disso. Um time que joga com 10 desde fevereiro do ano passado não pode querer ganhar de ninguém. Mas, enfim, regras devem ser para todos, né? Afinal, a regra está lá. Quando o cara sofre falta dentro da área, e ontem o Fabrício deu um ipom, é um lance do judô, dá um ipom. No judô é praticamente a definição da luta, né? Ele deu um ipom. Interessante, o Voade não viu, o Bandeirinha não viu, o juiz do fim de grado da goleira também não viu. Gozado isso, né? Pô, é sempre para o mesmo lado que ele se engana. O juiz pode errar, pode, mas pô, sempre para o mesmo lado, que gozado essas coisas. Impressionante. Mas enfim, ficou tudo igual, 1-1, tudo bem, todo mundo foi para casa satisfeito com o empate. Só eu não, porque eu não gostei. A imprensa foi unânime em apontar o pênalti do Fabrício no Pará. Mas não precisa da imprensa, é só olhar. Não precisa ninguém dizer. Qualquer pessoa olha e vê
que aquilo foi pênalti. Sim, senhora. Mas, enfim, acabou. O Campeonato Gaúcho segue. Pô, 24 mil pessoas no Grenal, com os 2 times titulares. Tem que repensar o Campeonato Gaúcho, sem dúvida. Senhor Noveleto, conselheiro do Internacional. Está na hora de pensar melhor o Campeonato Gaúcho. Eu volto daqui a pouco com o Giancarlo Zanetti, que é o coordenador jurídico da Câmara de Vereadores, para falar sobre assuntos da Câmara de Vereadores e da sessão de hoje, que a TV Cidade vai transmitir a partir das 18 horas, ao vivo. Eu volto daqui a pouquinho. Opinião. Oferecimento Serra e Mar Imóveis. www.serraemarimóveis.com.br